Bem, para a gente seguir com a linguagem Java, é necessário a gente fazer uma revisão da parte de lógica, da parte essencial, da parte básica de qualquer linguagem de programação. Então, essa aula vai ser justamente para isso, para a gente falar um pouquinho sobre estrutura de seleção, estrutura de repetição, que, apesar de ser básico, a gente vai acabar utilizando quando a gente vai fazer algum programa mais complexo. Então, eu vou dar uma revisada geral dessa parte bem básica da linguagem, que envolve a lógica de programação, que não é, às vezes, é um bicho de sete cabeças para a maioria das pessoas que trabalham aí com programação de computadores. Então, vou iniciar um novo projeto aqui. Tá? Vamos lá, Java, aplicação Java, o procedimento você já conhece, né? Vou dar um nome aqui de aula, deixa eu ver aqui, aula 6, e a gente vai fazer uma revisão. Vamos trabalhar, inclusive, com vetores hoje, que é uma estrutura um pouquinho diferente. Vamos falar de variáveis. Quando a gente fala de variáveis hoje, a gente está falando o quê? Variáveis são variáveis simples, objetos são variáveis, arrays, que são vetores e matrizes, são variáveis. Todo local, toda estrutura onde você coloca alguma informação e depois você pode modificar essa informação, é considerado variável. Agora, tem vários tipos de variáveis diferentes, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, olha só, eu coloquei aqui a aula 6 e vou colocar aqui o nome da classe exemplo. Vai ser o nome da classe mesmo, exemplo, e vou finalizar. Então, a gente vai trabalhar hoje em cima dessa classe inicial. Vou começar falando, então, de variáveis, né? Vamos trabalhar um pouquinho com essa questão de variáveis. A gente tem vários tipos de variáveis. O primeiro tipo de variável que a gente tem é o que nós chamamos de variável simples, tá? Então, vou colocar aqui barra, barra, e vou colocar aqui, ó, variável simples. E lembrando que a gente vai fazer aqui uma revisão, tá? Uma variável simples é uma variável que eu crio e posso armazenar uma informação nela e posso variar o conteúdo dela. Lembrando que variável é um espaço na memória, que eu dou um nome, dou um rótulo, eu coloco uma etiqueta, mais ou menos, entre aspas, uma etiqueta nesse espaço, nesse local da memória, para identificar a informação que eu vou colocar lá. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, string nome, e aí, string nome, ou seja, eu reservei um espaço na memória chamado nome, e nesse espaço da memória eu posso colocar o nome igual a, e colocar lá o nome do João, por exemplo, João Pedro. Muito bem. Eu fui lá, reservei um espaço na memória chamado João, né? Reservei um espaço na memória chamado nome, e nesse espaço da memória rotulado como nome, eu coloquei o nome João Pedro. Se embaixo eu colocar nome igual a alguma coisa como Pedro Henrique, ele vai apagar o nome João Pedro e colocar Pedro Henrique no lugar. Ele vai sobrepor. Por isso que é chamado de variável. Eu estou variando o que tem nesse espaço chamado nome na memória, tá? Mas isso é variável simples. É um tipo de variável onde eu coloco um valor, se eu colocar outro valor, ele substitui. A gente chama de variável simples, tá? Mas, bom, e se eu quisesse guardar os dois nomes? Eu quero guardar tanto o João Pedro quanto o Pedro Henrique na memória. Dá para fazer isso? Dá, só que aí eu não posso usar mais variável simples. Aí eu teria que usar um tipo específico que a gente chama de vetor. Vetor eu posso guardar mais que um valor, só que em posições diferentes. Eu vou te mostrar como funciona embaixo. Então eu poderia colocar, por exemplo, string aqui e colocar nomes. Veja, agora não vou colocar nome, eu vou colocar nomes, porque nome eu já usei em cima, tá? Só para não usar o mesmo nome de variável. Só que veja a diferença. Agora, como eu vou declarar um vetor, eu tenho de colocar esse colchete aqui. Esse colchete indica que eu vou declarar um vetor. É um tipo de variável que guarda mais que um valor, tá? Então, string nomes. E aí embaixo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar o seguinte, que nomes, né? Cadê? Nomes é igual a new string. E aí eu vou definir quantos nomes eu vou armazenar. Por exemplo, new string 2. Ou seja, eu quero armazenar 2 nomes nesse espaço de memória chamado nomes, tá? E aí eu coloco o seguinte, ó, que em nomes de posição 0,
Ou seja, nomes de posição de índice 0, eu quero colocar, então, João, olha lá, João, Pedro, e em nomes, vamos lá, em nomes de posição, olha lá, nomes de posição 1, eu quero colocar, por exemplo, Pedro Henrique. Então, veja só, eu tenho agora uma variável chamada nomes, só que é uma variável especial, conhecida como vetor, que armazena mais que uma informação. E aí, para gerar essa variável, eu usei o new string, porque eu vou criar um novo espaço na memória para armazenar 2 nomes. Veja que eu coloquei new string 2. Eu gerei um espaço na memória, um vetor, né, que a gente chama aqui, para armazenar 2 nomes. E esses nomes eu coloco em índices. É como se eu tivesse um espaço na memória dividido em 2 partes. A primeira parte é índice 0, a segunda parte é índice 1. Se eu quisesse armazenar 3 nomes, então eu teria que vir aqui, ó, new string 3, e aí eu colocaria, ó, nomes de 0, Pedro Henrique, nomes de posição 1, perdão, nomes de 0, João Pedro, nomes de posição 1, Pedro Henrique, e aí eu poderia abrir aqui um nomes de posição 2 e colocar um outro nome, né? Veja, eu estou colocando tudo na variável nomes. Todos esses nomes estão na variável nomes. Por exemplo, Maria Cristina. Todos esses nomes estão na variável nomes, só que estão em posições, em índices desse vetor diferentes. Então veja aqui a diferença. Ali em cima eu criei variável simples, a variável simples nome. Aqui embaixo eu estou criando vetor. Vetor, e é um vetor. Vetor é um tipo de array, tá? Quando você ouve em Java falar de array, tem 2 tipos. Array tem o vetor e tem matriz. São 2 tipos diferentes de array. No caso, a diferença maior é o seguinte: quando a gente fala em vetor, a gente fala em uma coisa unidimensional. Então, eu só tenho, imagina uma linha, né, um espaço numa linha, dividido em pedacinhos. Posição 0, posição 1, posição 2. Isso é um vetor. Agora imagina que você tem uma tabela, que você tem linhas e colunas para você armazenar informações. Aí você já tem uma matriz. Então, mas na verdade a ideia é a mesma, é armazenar mais que uma informação. Então, nesse caso, ó, um array vetor, você armazena os dados assim. Eu vou te mostrar como seria um array para você armazenar um array usando matriz. Então, vamos lá. Matriz não é tão comum da gente utilizar na programação convencional, né? Mas um array, por exemplo, ó, vamos lá. Aqui é array. Arrays são vetores e matrizes, tá? Aqui, no caso, eu vou colocar array no caso de vetor, aqui array no caso de matriz. Vou te mostrar como seria no caso de matriz. Ó. Se eu quero armazenar nomes no caso da matriz, eu colocaria o seguinte, vamos lá, string, eu não vou usar nomes novamente, porque eu já usei nomes aqui em cima, eu não posso usar a mesma variável de novo. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, vamos lá, vamos lá, string, eu vou colocar dados, tá? Eu vou gerar uma outra, ou eu poderia colocar nomes clientes, né? Ó, vou criar uma outra, nomes clientes, e quando eu vou declarar uma matriz, eu tenho que fazer isso daqui, tenho que colocar um grupo de 2 colchetes que eu abro e fecho, porque eu vou ter de definir linha e coluna, né? Imagina que eu tenho uma tabela, então eu tenho de definir linha e coluna, onde eu quero armazenar a informação. Então vamos lá, string nomes clientes, aí embaixo eu coloco o seguinte, ó, nomes clientes, que é o nome aqui da minha matriz, nomes clientes, aí é igual a new string, aqui new string, e aí eu coloco aqui new string, abre e fecho, abre e fecho. Eu quero uma matriz, e aí quando eu falo numa matriz, eu estou falando de uma tabela, tá? Uma tabela com, por exemplo, 4 linhas e 4 colunas, né? 4 linhas e 4 colunas. Então,
Aqui eu estou definindo uma área onde eu posso armazenar eu vou ter 4 linhas e 4 colunas para armazenar nomes, tá? Estou criando uma tabelona. E aí eu posso colocar o seguinte, ó, em nomes de clientes de posição 0,0, imagina uma tabela, tá? Imagina uma tabela desenhada aí. Na célula dessa tabela 0,0, ou seja, linha 0, coluna 0, você vai armazenar, então, 4 é muito, né? Eu vou ter de armazenar muita coisa se eu colocar 4 e 4. Vou colocar 2 e 2, né? Senão eu vou ter de ficar armazenando aqui coisa pra caramba. Então, por exemplo, na linha 0 e coluna 0 dessa tabela, né, na memória, eu vou colocar, por exemplo, Marcos. Aí, ó, eu preciso armazenar, se é 2, então eu vou armazenar na posição 0,0, eu vou armazenar Marcos. Na linha 0 e coluna 0, Marcos. Na linha 0 e coluna 1, eu vou armazenar Pedro. Aí embaixo, vamos lá, aqui vou copiar e colar, que é mais fácil. Ó, na linha 1, coluna 0, eu vou armazenar a Ana. E na linha 1, coluna 1, eu vou armazenar a Maria. Então veja bem, se eu tenho uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, eu posso armazenar 4 pessoas, 2 linhas, né, e 2 colunas. Então 2 linhas e 2 colunas são 4 células. Então eu posso armazenar na posição 0,0, na primeira célula, 0,1, na segunda célula, 1,0 e 1,1. Para você ter ideia, vamos ver se eu consigo representar aqui. Seria algo assim, 2 linhas, né? Ó, 2 linhas e 2 colunas. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo representar aqui. Aqui, linhas. Aqui, vamos ver se eu consigo representar, só para você ter uma ideia, tá? Difícil representar aqui sem ter uma ferramenta de desenho, tá? Aqui no meio, aqui no meio. É isso. Então você tem essa posição aqui, ó. Aqui seria 0,0, esse quadrinho. Aqui seria 0,1, esse quadrinho. Aqui seria 0,0, 0,1, 1, 1,0, 1,1. Então, você teria 4 células. Ó. Você teria esse espaço, esse espaço, esse espaço e esse espaço para você armazenar. Então, uma matriz 2,2 significa que você tem 2 linhas, 2 colunas. E em uma matriz 2,2 você conseguiria armazenar 4 valores, porque você tem 4 células, ó, você tem 4 espacinhos aqui para você armazenar, tá? Mais ou menos isso. A gente não usa com tanta frequência a questão de matriz, tanto que a gente não vai trabalhar muito a questão de matriz nesse curso, tá? A gente usa muito matriz em inteligência artificial, né, principalmente cálculo de matriz, mas não nesse momento. Mas a ideia é a seguinte, veja a diferença. Aqui, vetor, quando a gente fala em array, tem vetor que é unidimensional, onde você tem apenas uma linha. Então, você quer armazenar 3 valores, você coloca aqui 3 valores na posição 0, 1, 2. E aí você coloca os valores. Quando você tem matriz, então você tem que colocar linha e coluna. Então, aí eu tenho 2 linhas, 2 colunas. Na linha 0, coluna 0, vou armazenar o Marcos. Na linha 0, coluna 1, o Pedro. Na linha 1, coluna 0, a Ana. Na linha 1, coluna 1, a Maria. E assim por diante. Então, veja, são formas diferentes de variáveis. Então, eu tenho variável simples, onde eu armazeno uma informação. E se eu armazeno outra informação, ele substitui a informação anterior. É a variável simples. Eu tenho o vetor, que é uma variável que armazena mais de uma informação em posições diferentes, né? Eu crio uma informação unidimensional com várias posições e armazeno
uma informação em cada posição, né, da mesma variável, a variável nomes, que tem várias posições, a gente chama de vetor, é um tipo de array, né, na computação a gente chama de array, e tem também um tipo de array chamado matriz, onde você consegue, ó, veja aqui, array, onde você consegue fazer uma espécie de tabela, né, na memória, com linhas e colunas, e armazenar as informações dentro das células dessa tabela, tá? Você pode ver isso na internet de uma maneira bem simples. Agora aqui, ó, por exemplo, no lugar de, aqui, tá vendo, nessa posição, nome 0,0. No lugar de jogar João Pedro aqui, você sabe muito bem que você poderia colocar o seguinte, ó, joptionpane.show input dialog, e poderia pedir o nome, né? Opa, você poderia pedir o nome aqui, ó. Você poderia pedir, ó, digite o primeiro nome. Tá vendo ali, ó? Digite o primeiro nome. Você poderia, no lugar de jogar o nome direto, logicamente, você já aprendeu isso, eu vou copiar e colar. Aqui digite o segundo nome. Você poderia pedir para o usuário digitar os nomes, tá vendo? Ó, digite o terceiro nome. Tá vendo? Então, nesse caso, eu criei um vetor nomes para armazenar três nomes. E aí, olha só, eu estou pedindo, ó, digite o primeiro nome, digite o segundo nome, digite o terceiro nome. O nome que a pessoa digitar vai ficar armazenado nesse vetor, tá vendo? Na posição 0, posição 1 e posição 2. Muito bem. E aí, se eu quiser depois mostrar o nome que foi digitado no vetor nomes na posição 1, como eu faço para mostrar o que está no vetor nomes na posição 1? Bom, se você quer mostrar o que está no vetor nomes na posição 1, você pode usar o JOptionPane, ó, JOptionPane.showMessageDialog, como você já conhece. E aí você vai mostrar o que está no vetor nomes na posição 1. Então, na hora de exibir, ó, você está vendo aqui, na hora de exibir, você coloca nomes entre colchete a posição onde está o nome que você quer exibir. Então, veja, ó, quero exibir o que está no vetor nomes na posição 1. Então, JOptionPane.showMessageDialog, nomes, e aí eu indico a posição do nome que eu quero exibir. Eu posso exibir o que está no vetor nomes na posição 1, mais, né? Posso colocar aqui, por exemplo, tracinho, quero exibir os nomes separados por tracinhos, mais o que está no nomes, né, de posição 2. Então ele vai exibir o que está em nomes de posição 1, vai exibir o tracinho e também o que está em nomes de posição 2. Vai exibir o que está nesse e nesse nome. Vou te mostrar, vou executar para você ver. Olha lá, executei, ele vai pedir ó, o primeiro nome, por exemplo, André, segundo nome, Maria, terceiro nome, Pedro. Ele vai exibir Maria e Pedro, ó, Maria, tracinho, Pedro, porque ele exibiu o nome, o segundo nome e o terceiro nome. Lembrando, ó, o vetor tem 3 posições, só que ele vai exibir, você está pedindo para exibir o que está na posição 1 e na posição 2. Ó, você pediu para exibir o que está na posição 1 e na posição 2. Você não pediu para exibir o que está na posição 0 aqui. Você poderia pedir para exibir o que está na posição 0, colocando aqui o quê? Nomes de posição 0, mais, entre aspas, tracinho para separar, né? Ó, com tracinho aqui, com aspas, tá vendo? E o sinal de mais aqui para ir juntando as coisas. Agora ele exibiria nomes de posição 0, tracinho, nomes de posição 1, tracinho, nomes de posição 2. Você sabe que o mais vai juntando as coisas, vai concatenando, tá? Bom, muito bem. Veja essa situação. Agora a gente tem um problema aqui. Às vezes você quer cadastrar não só 3 nomes, às vezes você quer que o usuário indique quantos nomes você quer cadastrar. Por exemplo, eu quero que o cara indique, né? Não quero que seja 3 nomes. Eu quero, por exemplo, eu quero que o cara digite, eu quero perguntar, ó, quantos nomes você quer cadastrar? Aí o cara pode digitar 3, ele pode digitar 200, ele pode digitar 20. Só que se ele digitar 20, eu quero que ele pergunte 20 vezes o nome. Se ele digitar 3, eu quero que ele pergunte 3 vezes o nome.
Se ele digitar 1000, eu quero que ele pergunte 1000 vezes o nome. Veja, aí você tem um problema, né? Porque esse é o número de vezes, ó, tá vendo? O tamanho, a quantidade de nomes que você vai armazenar, você define aqui nessa linha, ó. Nomes é igual a new string 3. Essa é a quantidade de valores que você vai armazenar no vetor nomes. Então, a quantidade que você colocar aqui é a quantidade de vezes que ele vai pedir o nome, que ele vai perguntar o nome aqui. Então, nesse caso, você teria que criar um contador, né? Se o cara colocar 20, você não vai colocar 20 linhas como essa. Se o cara colocar 1000, você vai repetir 1000 vezes essa pergunta aqui? Não faz nenhum sentido, né? Então, vou te mostrar como você faria nesse caso. Aí você teria que usar um contador, você teria que usar um comando for, um comando while, um comando que vai fazer uma repetição, né? O que é uma repetição? Ele faz assim, ó, ele pergunta o nome uma vez, volta, pergunta de novo, ele fica repetindo o mesmo comando, ele fica repetindo, a pergunta volta, pergunta volta, pergunta volta, pergunta volta. Para explicar essa questão, eu vou primeiro relembrar, revisar essa parte de com laço de repetição, tá certo? Então é o seguinte, não sai, ó, veja, eu vou criar um outro projetinho para revisar essa parte de laço de repetição. Depois eu vou voltar aqui para resolver essa questão, tá? Como é que eu faria se o cara precisasse repetir, né, perguntar o nome 1000 vezes? Como é que eu faria para não ter de colocar 1000 linhas como essa daqui, ó, perguntando o nome, tá? Então vamos lá, vamos revisar. Vou criar um novo projetinho, arquivo novo projeto, Java, aplicação Java, próximo. Vou criar um novo projetinho chamado aula 6-1. E vou chamar aqui, ó, o nome da classe principal, eu vou chamar de exemplo 2, tá? Para praticar um pouquinho essa questão de contador, de repetição, tá bom? Repetição é uma coisa que nós vamos praticar agora. É muito provável que você já tenha visto isso em outras linguagens de programação e não é diferente no Java, tá? Olha, criei um programinha aqui, ó, um projetinho chamado exemplo 2, só para te mostrar como isso funciona. Então vamos lá. Vou te mostrar o seguinte, eu quero contar até 1000. Eu quero, ou melhor, eu quero mostrar o meu nome 1000 vezes, tá certo? Eu quero repetir a exibição do meu nome 1000 vezes. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter de criar uma contagem, vou pedir para ele contar até 1000. Só que quando ele contar 1, ele exibe meu nome. Quando ele contar 2, ele exibe meu nome. Quando ele contar 3, ele exibe meu nome. Quando ele contar 4, ele exibe meu nome. Ou seja, toda vez que ele somar 1 nessa contagem, eu quero que ele repita a exibição do meu nome, certo? Eu quero que ele repita a tarefa. Você sempre pode fazer isso na computação. Se você tem uma tarefa repetitiva, você pode pedir para ele fazer uma contagem e toda vez que ele aumentar 1 nessa contagem, você pode pedir para ele repetir a tarefa que você precisa. Seja exibir um nome, seja fazer um cálculo, seja executar a tarefa que você quiser. Como é que isso funciona? Isso funciona assim. Tem várias maneiras de fazer essa contagem. Vou fazer uma contagem para exibir meu nome 1000 vezes, que é uma coisa muito besta, tá? Então vou criar, ó, a primeira forma de você fazer essa contagem é usando o comando for. Você sabe que uma contagem ela é formada de 3 pontos. Primeiro, uma contagem tem de ter um início. Onde vai começar a contagem? Vai começar em 1, certo? Onde vai terminar a contagem? Vai terminar em 1000. De quanto em quanto vai essa contagem? De 1 em 1. Então você tem esses 3 pontos, o início, o fim e de quanto em quanto, que é o passo, né? De quanto em quanto vai essa contagem. Você precisa definir esses 3 pontos numa contagem. Então vou definir isso para você, ó. Como você define isso? Ó? For, tá vendo? For, abre parêntese. Ó, vou criar uma variável contador, veja, uma variável qualquer, poderia ser, ó, não precisa ser contador, pode ser C, tá? E essa variável C vai ser inteira, né? Porque se eu vou fazer uma contagem, a contagem vai ser com o número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, geralmente é o número inteiro, né? Ó, for, vou criar uma variável, vou chamar de contador mesmo. For contador, que começa em 1, certo? Ó, for contador começa em 1, definir onde vai começar, ponto e vírgula. Até quanto vai? Até 1000, certo? Então, até contador ser menor, ó,
menor ou igual a 1000. Veja só. Veja só. Ó, eu defini que a contagem começa em 1. Ele vai contar até 1000. Então, vai fazer enquanto o contador for menor ou igual a 1000. Ou seja, começa em 1, vai 2, 3, 4, 5. Ou seja, enquanto o contador for menor ou igual a 1000, certo? Ponto e vírgula de novo. Ó, eu estou separando esses parâmetros, tá? E ele não vai contar de 1 em 1, né? Então não é 1, depois o 2, depois 3, ele não vai sempre somar 1 ao anterior. Então, ó, o contador é 1, depois ele soma 1, vira 2, depois ele soma 1, vira 3, depois vira 4. Então, eu tenho de fazer isso aqui, ó, contador igual a contador mais 1, para ele somar 1, certo? É o terceiro parâmetro, tudo bem? Entendeu isso daqui? Então, ó, eu defino o primeiro parâmetro, que é o início, defino o limite, vai até 1000, né? Ou seja, vai fazer enquanto for menor ou igual a 1000. E aqui eu defino de quanto em quanto vai. Ó. Ele sempre vai somar 1. Ó. Pega o contador, soma 1 e guarda no contador. O contador já vai ter um valor 1 maior, né, que o anterior, tá bom? Então esse é o parâmetro. E aí, ó, lá no final eu abro uma chave. Ó lá, abro a chave, aperto o Enter, ele já fecha a chave embaixo. Sempre que você tem o comando for, ele abre chave lá na frente, fecha a chave aqui embaixo. E aí vai, ó, veja. E aqui no meio, o que, que eu quero fazer? Ó, system.out.println, eu vou mostrar o meu nome. Ó, veja, uma coisa bem boba, tá? Evandro Teruel. É isso que eu vou fazer. Ou seja, narcisismo aqui, né? Eu vou mostrar o meu nome 1000 vezes, tá bom? Eu poderia ter usado o joptionpane.show message dialog, mas o joptionpane.show message dialog, a cada vez que ele mostra, eu preciso clicar em OK. Eu teria que clicar 1000 vezes em OK, não vou fazer isso. Vou usar o show message dialog, que ele vou usar o system.out, que ele mostra aqui embaixo. Vou dar play, ó. Play lá, ali em cima. Ó, olha aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo para você ver, ó. Vou mostrar aqui embaixo. Ó, ele está exibindo 1000 vezes o meu nome. Exibiu 1000 vezes o meu nome aqui, ó. Se eu contar aqui, ó, exibiu 1000 vezes o meu nome aqui embaixo. Tá vendo? Eu até poderia colocar o seguinte, ó. Poderia colocar aqui, ó, para a gente ver se ele exibiu 1000 vezes mesmo. Eu poderia colocar assim, ó. Evandro Teruel mais e a variável contador. Para a gente ver, ó. Ó, Evandro Teruel mais e a variável contador. Porque aí ele ia mostrar o meu nome e o número que ele tá contando na hora que ele exibe meu nome. Vou dar play de novo. Agora sim, ó, dá pra gente ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aparece o meu nome e o número da vez que ele está exibindo. Tá vendo? Ó, olha só que coisa maluca isso. Ó. Ou seja, ele está executando a tarefa, ó, e vai executar a tarefa 1000 vezes. Percebe? Da mesma forma, né, que eu estava falando, por exemplo, se a pessoa precisa pedir um nome, né, para armazenar em um vetor, quer armazenar 1000 nomes, ela vai ter de pedir o nome, né, para armazenar no vetor 1000 vezes, sendo que a primeira vez vai armazenar na primeira posição do vetor, a segunda vez na segunda posição do vetor, a terceira vez na terceira posição do vetor e assim por diante. Bom, a mesma coisa, você está vendo esse for aqui? Eu posso fazer a mesma coisa usando o comando while, tá? Então vou fazer aqui embaixo para você ver. Ó. O comando while, ele é um pouquinho diferente, tá? O comando while, ele funciona assim. Eu tenho de criar a variável antes. Então eu vou criar a variável, agora eu não vou usar contador, porque eu já usei contador aqui no for em cima. Então eu vou usar a variável cont, tá? Então eu crio em cima a variável cont, ó. Int cont é igual a 1. Veja, eu criei a variável antes. Faz a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui embaixo faz a mesma coisa desse bloquinho com for. Eu vou mostrar outra maneira de fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, int cont igual a 1. Aí eu coloco o seguinte, ó. While, enquanto cont for menor ou igual a 1000, abro a chave, né? Aí eu coloco aqui o que ele vai fazer, que é exibir o meu nome. Agora eu não vou exibir o meu nome, eu vou exibir, por exemplo, outro nome. Sei lá, vou exibir uma frase. Viva... Ah, não. Eu sei, né? A gente tem... Como é que é? Hello World. Hello World. World. É isso aí, isso aí. Opa, faltou aqui. Hello World. Hello World. E aí aqui eu coloco conta... Opa, não é contador agora, é cont, tá? Bom, então veja bem, ó.
int cont igual a 1, aí o while cont menor ou igual a 1000, ou seja, vai fazer até 1000, aí ele exibe aqui a mensagem, e aí, na linha de baixo, eu preciso de colocar cont igual a cont mais 1, para ele aumentar o valor da variável cont. Então, ó, da mesma maneira, funciona da mesma maneira, só que ó, eu defini antes do while, eu defini o seguinte, onde vai começar a contagem? Vai começar em 1. Vai até quanto a contagem? Ó? Enquanto cont for menor a 1000. While é enquanto, tá? Enquanto cont for menor que 1000, ele vai mostrar essa mensagem. Depois ele pega o cont e aumenta em 1, ó. Então o cont começou em 1, aqui o cont passa a valer 2. Aqui ele volta no while, imprime pela segunda vez. Aqui ele soma 1 ao cont, o cont passa a valer 3. Aí ele volta no while, ainda não é menor que 1000 ainda, não é igual a 1000 ainda. Aí ele vem aqui e imprime pela terceira vez. Aqui o cont passa a valer 4. Aí ele volta no while, ainda não é 1000. Aí ele vem aqui e imprime o cont pela quarta vez. O cont passa a valer 5. Ele volta no while. Ele fica voltando e repetindo isso, tá? O resultado é o mesmo. Eu vou executar para você ver, ó. Ele vai, ó, veja, primeiro ele exibiu meu nome ali, ó. Vou mostrar ali. Primeiro ele executou for ali. Ele exibiu meu nome aqui, ó, meu nome ali embaixo. Depois o hello world, olha lá, ó, hello world 1000 vezes, tá vendo? Ou seja, tanto se você usa o for, quanto se você usa o while, você consegue basicamente o mesmo resultado, fazer a repetição de tarefas, de passos. Ainda existe o do while, existem algumas variações do for, mas eu não vou tratar disso pelo seguinte, variações são, o importante é você pegar o essencial, tá? Porque se eu consigo resolver praticamente tudo usando essa forma do for e essa forma do while, por que eu vou estar estudando variações muito específicas para casos muito específicos? É melhor eu focar naquilo que é essencial. E isso é essencial, tá? Vou te mostrar algumas coisas aqui que são importantes nessa contagem. Se eu quiser fazer a contagem inversa, contagem contrária, ou seja, aqui eu estou contando de 1 até 1000, certo? De 1 até 1000. Se eu quiser fazer a contagem contrária, eu posso. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisa. Você está vendo aqui, ó, onde eu estou definindo contador igual a contador mais 1? Isso daqui, normalmente, a gente simplifica, tá? Contador igual a contador mais 1 significa que eu quero somar 1 ao valor que eu tenho na variável contador. Isso normalmente é feito assim, ó, contador mais mais. É uma maneira abreviada de dizer, olha, contador vai receber mais 1. Tá? Então aqui embaixo também, ó, no lugar de cont igual a cont mais 1, normalmente a gente usa cont mais mais. É a mesma coisa que cont igual a cont mais 1, tá bom? É uma forma abreviada de fazer. Eu vou colocar uns comentários aqui, porque isso é importante, tá? Vou deixar aqui embaixo no programa esses comentários, porque essas formas abreviadas a gente sempre usa na computação, a gente sempre vê na computação. Então eu vou colocar isso, na verdade eu vou colocar aqui em cima na classe, esses comentários para você não esquecer, porque você pode ver em outras ocasiões, tá? Então vamos lá, asterisco barra aqui em cima. Veja, se você tem, por exemplo, vou colocar o seguinte, ó, vou considerar que a variável contador, digamos que a variável contador, ela receba o valor 1, tá? Digamos que esse é o valor da variável contador, ela seja inteira, tá? Então, eu vou mostrar aqui a forma estendida, a forma comum e como fica a forma abreviada. Então, se você tem, por exemplo, contador igual a contador mais 1, a forma abreviada é contador mais mais. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Essa daqui, o que eu vou colocar ali na frente é a forma abreviada. Se você tem contador igual a contador menos 1, a forma abreviada é, ó, a forma abreviada que faz a mesma coisa é contador menos menos, ok? Se você tem, por exemplo, contador é igual a contador mais 5, ó, veja, agora não é mais 1, agora é mais 5.
Então, a forma abreviada é contador mais igual a 5. Esta é a forma abreviada, tá bom? Veja, não é contador mais 5 vezes, não. Se você tem contador igual a contador menos 8, por exemplo, como é que você vai representar isso da forma abreviada? Contador menos igual a 8, tá bom? Assim como você pode ter contador igual a contador vezes 4, opa, vezes, cadê o vezes aqui? Contador vezes 4, como é que é a forma abreviada disso? Contador vezes igual a 4, tá? Assim como eu posso ter contador igual a contador dividido por, sei lá, por 7, então eu vou ter aqui contador dividido igual a 7. São as formas abreviadas. Então, normalmente, a gente tem essas formas abreviadas, a gente vê muito essas formas abreviadas, mas você pode usar das duas maneiras. Você pode digitar dessa maneira ou dessa maneira que dá o mesmo resultado, tá? São maneiras de você fazer a mesma coisa em Java, tá bom? Bom, então, dito isso, eu posso ainda fazer essa contagem de forma decrescente, se você quiser. Nesse caso, eu estou contando de 1 até 1000. Eu poderia, vamos ver o tempo que a gente tem ainda, a gente tem tempo. Eu estou contando de 1 até 1000, mas eu poderia aqui, no caso, contar, por exemplo, de 1000 até 1. Então eu poderia começar o contador, o contador poderia começar em 1000. Aí eu teria de 1000 até 1. Então o contador teria de continuar enquanto fosse maior ou igual a 1. Veja, mudou. Contador começa em 1000, vai fazer enquanto o contador for maior ou igual a 1, e aí aqui eu vou usar contador menos menos, eu vou subtrair 1. Veja, contador começa em 1000, começou em 1000. Eu vou sempre tirar 1, tá? Então 1000, 999, 998, 997. Então, se eu vou sempre tirar 1, eu vou fazer até chegar no 1. Ó. Então eu vou fazer enquanto o contador for maior ou igual a 1. E sempre tirando 1. Tá vendo aqui? Ele vai fazer, só que ele vai fazer a contagem decrescente agora, tá? Aqui embaixo eu vou deixar a contagem crescente, porque se fosse decrescente aqui embaixo, o que eu faria? Mesma coisa, aqui no count começaria com 1000, aqui onde está o while, o count maior ou igual a 1000 seria menor ou igual a 1000 seria maior ou igual a 1, aqui seria count menos menos, olha, menos menos, tá vendo? Aí, ó, vou dar play para você ver, vou executar. Veja, ele faz a contagem da mesma maneira, só que, ó, ele faz a contagem decrescente, ó, ele começa no maior, olha lá, começa no 1000. Veja, ó, começou no 1000, vai decrescendo, 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 até chegar no 1. Então a contagem que você vai fazer, você escolhe se você começa se você decresce ou se você aumenta essa contagem. Isso vai do programador, da necessidade que você tem, tá bom? Deixa eu ver, eu vou desfazer aqui, vou dar um Ctrl Z, vou deixar esse contador crescente mesmo, que é a forma mais comum de se utilizar, tá bom? Geralmente você faz a contagem em ordem crescente. Vou voltar no programa que eu estava, que é o programa exemplo, esse daqui, para resolver o problema então agora. O problema é o seguinte, olha, tá vendo esse cara aqui, ó? Tá vendo esse vetor? Veja, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um vetor nomes, que está cadastrando 3 nomes. Mas e se não fosse 3? E se fosse 100? Como é que você resolveria? Você teria de pedir 100 vezes? Você teria que repetir isso daqui 100 vezes? Ó, digite o nome 100 vezes? Ficaria estranho. Então vou te mostrar como você faz nesse caso, se fosse um número de vezes muito grande. Olha só como você faria, tá? Só para te mostrar. Digamos que fosse 100 vezes. Então aqui, ó, eu vou colocar int
sei lá, int, vou colocar tamanho igual a 100. Veja, eu estou definindo tamanho igual a 100. E aqui no string eu vou definir tamanho, tá? Então olha só, eu criei uma variável inteira chamada tamanho com valor 100. Eu não sei se você se lembra, mas eu poderia fazer isso daqui, ó, int tamanho, na linha de baixo eu poderia ter colocado tamanho igual a 100. Posso fazer em duas linhas, declarar a variável, depois colocar o que a variável recebe, desse jeito, tá? Ou eu poderia ter feito assim, direto, ó. Já defini int tamanho e já colocar o valor 100 nela. É a mesma coisa, tá bom? Int tamanho é igual a 100. Aí, ó, nomes é igual a new string tamanho. Significa que ele vai criar um vetor nomes de que tamanho? 100. Porque a variável tamanho tem o número 100. Então ele vai criar um vetor nomes com 100 posições. Muito bem, vou apagar isso daqui agora, ó. Vou apagar esse pedaço aqui agora. Apagar esse pedacinho. Vou apagar esse pedacinho aqui também. Olha lá, vou apagar. Ok. Bom, quer dizer então, se eu tenho um vetor agora, nomes, com 100 posições, será que eu vou ter então de colocar 100 pedidos de nome, sem digite o nome? Fica uma coisa estranha, não é? Colocar 100 digite o nome? Não, eu vou criar um contador aqui. Então eu vou criar um comando for, né? Vou criar um comando for, e esse comando for vai ser o seguinte, ó, int contador que começa em 0. Por que vai começar em 0? Porque quando eu tenho um vetor, né, nomes, a primeira posição do vetor é sempre 0. Eu posso ter 100 nomes. O vetor vai cadastrar 100 nomes, mas as posições vão de 0 a 99. A primeira posição do vetor é sempre 0. Ah, mas são 100 nomes. Ok, mas começa em 0. De 0 a 99 dá 100. A primeira posição do vetor é sempre 0. Então eu vou criar um contador que vai de 0 até contador menor ou igual a 99, ou eu posso colocar menor que 100, né? Só menor que 100. O valor menor que 100 é o 99, né? Então eu estou criando uma variável contador que vai de 0 até o número menor que 100, que é o 99, e esse contador vai somar, vai de 1 em 1, vai aumentar de 1 em 1. Aí eu abro chave, fecho a chave aqui embaixo, fecho a chave depois dessa linha. E aqui, ó, eu vou armazenar o nome, né, no vetor nomes da posição contador. Atenção, veja, contador é uma variável que vai começar em 0, vai aumentando de 1 em 1 até 99, porque é o valor menor que 100, certo? Contador é uma variável, ele não vai ficar valendo 0 sempre. Ele vai valer 0 na primeira vez que ele executar essa linha, depois ele vai aumentar para 1, depois ele vai aumentar para 2, depois ele vai aumentar para 3, para 4, até 99. Então, quando ele executar essa linha pela primeira vez, contador vai estar valendo 0. Então ele vai armazenar o nome na posição 0 do vetor nomes. Depois o contador vai aumentar para 1. Quando ele executar essa linha pela segunda vez, o contador vai estar valendo 1. Então ele vai armazenar no vetor nomes na posição 1 do vetor. Vai armazenar o segundo nome. Depois o contador vai aumentar em 1, vai passar a valer 3. Ou melhor, desculpa, vai passar a valer 2. Aí ele vai pedir o terceiro nome e vai armazenar na posição 2 do vetor. Depois, contador vai passar a valer 3. Ele vai pedir o próximo nome e vai armazenar na posição 3 do vetor. Depois, contador vai passar a valer 4. Ele pede o próximo nome e armazena na posição 4 do vetor. Então, eu estou armazenando a informação no vetor nomes na posição que a variável contador vai estar adquirindo a cada repetição, a cada vez que ele passar
por esse laço, que ele executar esse bloquinho aqui. O que eu estou fazendo, na verdade, é repetindo essa linha aqui, ó, digite o nome, ele vai perguntar o digite o nome várias vezes, ele vai ficar repetindo o digite o nome, a pergunta digite o nome. Só que cada vez que ele perguntar o digite o nome, a variável contador vai ter um valor diferente. E assim ele vai armazenando os nomes em posições diferentes desse vetor, até encher esse vetor, até encher as 99 posições desse vetor nome. Eu vou te mostrar. Apesar que, poxa, 99 é muito, né? Se eu te mostrar, eu vou ter de digitar 99 nomes aqui. No lugar de 100 aqui no tamanho, eu vou colocar só 10, tá? Vou colocar só 10. Aqui, ó, eu vou colocar só 10 também, ó. Contador menor ou igual a 10, tá? Então veja bem, vou lá, coloquei 10, tá? Ó, 10 aqui e 10 aqui. Vou dar play para você ver. Ah lá, digite o nome. Então, Ana, digite o nome. Pedro, ele já está digitando, está guardando em outra posição do vetor. Digite o nome. Marcelo, digite o nome. Manuel, digite o nome. André, digite o nome. Joaquim, digite o nome. Sei lá, Maria, digite o nome, sei lá, Quincas, digite o nome, sei lá, Juarez, digite o nome, sei lá, Max, Ângela, opa, já terminou, eu digitei então 10 nomes. Bom, eu digitei 10 nomes, mas e aí? Onde estão esses nomes? Estão na memória, eu não exibi esses nomes, eu só digitei os nomes e eles estão na memória do computador. Como é que eu faço agora para exibir esses nomes? Ora, se eu digitei esses 10 nomes, estão no vetor nomes, né, em 10 posições nesse vetor nomes, eu preciso agora exibir esses nomes. Para exibir esses nomes, eu crio um outro contador aqui embaixo. Ó. Posso criar aqui embaixo um outro for, um outro comando como esse. Ó. Aqui eu estou pedindo os nomes, tá vendo? Eu vou copiar esse bloquinho, ó, copiei esse bloquinho do for, Ctrl C, vou colar aqui embaixo, ó, colei esse bloquinho do for, só que agora, no lugar de pedir esses nomes, eu vou usar o show message dialog, show message dialog, aqui, para exibir, ó, os nomes. E aqui eu digito o quê, ó? Eu mostro os nomes. Então vou colocar nomes e aqui de posição contador. Aqui contador. Ok, vamos ver. Faltou o null aqui no JOption pane. Então veja bem, ó, eu tenho aqui criei um for para pedir os nomes, eu criei um for aqui que vai pedir, ele vai pedir 10 nomes, e aí eu criei um for novamente, ó, usei um for novamente para exibir os 10 nomes que foram cadastrados, né? Então vamos ver o resultado disso. Vou pegar aqui, dou play, vamos lá digitar de novo. Ana, Pedro, Ângela, Max, João, Marcelo, Maria, Marcos, Manuel, sei lá, André. Agora ele está exibindo, ó, Ana, Pedro, Ângela, Max, João, Marcelo, Maria, Marcos, Manuel e André. Então ele exibiu. Este primeiro for, né, este primeiro for aqui, ele armazenou os nomes. E esse segundo for, ele percorreu posição por posição do vetor, exibindo esses nomes, né? Então veja bem, vamos lá. Primeiro, vetor. Vetor é um tipo de variável que você armazena várias informações em posições diferentes, numeradas a partir de 0. Então é como se eu tivesse uma linha dividida em pedaços,
cada pedacinho com um número, começando em 0. 0, 1, 2, 3, até o último pedacinho. Quando você quer acessar uma posição desse vetor, você coloca o nome desse vetor, entre chaves, entre colchete, você coloca o número da posição, né? Como você vê aqui. Ó, por exemplo, você viu aqui, ó, nomes da posição específica. Se eu quero percorrer um vetor da posição 0 até a posição 10, então eu preciso criar um contador que vai da posição 0 até a posição 10, de 1 em 1, passando de 1 em 1, né? Posição 0, posição 1, posição 2. E para criar esse contador, eu posso usar o comando for, ou eu posso usar o comando while também, para percorrer esse contador. São duas estruturas que nós chamamos de estruturas de repetição, tá? A gente usa a estrutura de repetição para muitas coisas, né? E esse contador, eu estou usando a variável contador, mas poderia ser qualquer outro tipo de variável. Então, veja bem, ó, na hora que eu vou armazenar o valor, aqui, ó, na hora que eu fui armazenar o valor no vetor nomes, eu armazenei no vetor nomes na posição contida na variável contador. E a variável contador vai de 0 até 10. Então, na primeira vez, no primeiro nome que eu digitei, a variável contador vale 0. Então, ele armazena o nome na posição 0. Depois, a variável contador passa a valer 1. Aí eu armazeno na posição 1. Depois, a variável contador passa a valer 2. Armazena na posição 2. Porque ele fica repetindo isso daqui, ó. Chega aqui, ele volta aqui, chega aqui, ele volta aqui. Ele fica voltando aqui, ele volta, pergunta. Chega aqui, ele volta, pergunta. Chega aqui, ele volta, pergunta. Ele fica repetindo isso 10 vezes. Agora tem uma coisa que é importante também. Veja, aqui ó, eu estou fazendo uma contagem que vai de 0 a 10. Mas isso porque o vetor aqui, ó, o tamanho do meu vetor aqui, ó, o meu vetor tem tamanho 10. Porque eu coloquei 10 aqui, certo? Se eu não sei o tamanho do vetor, eu posso colocar o nome do vetor, que é nomes.length. Ó, nomes.length é o tamanho do vetor. Quando você, por exemplo, qual é o nome do vetor? O meu vetor se chama nomes. Se eu coloco nomes.length, é o tamanho. Ele obtém o tamanho do vetor, né? Nomes.length, ele vai me obter o número 10, que é o tamanho desse vetor nomes, né? É o tamanho, a quantidade de posições desse vetor nomes. Por quê? Porque se eu vier aqui no lugar de 10 eu colocar 20, automaticamente aqui ele já vai ler 20. Se eu vier aqui ó, no tamanho do vetor e colocar 40, automaticamente aqui ele já vai entender 40. Eu não preciso mudar aqui para 40, toda vez que eu mudar lá o tamanho do vetor. E aí é interessante, porque aqui ó, no tamanho do vetor eu poderia pedir para o usuário, poderia pedir para ele o seguinte, ó, poderia pedir assim, ó, integer.parseInt e perguntar para ele aqui com JOptionPane, ó, JOptionPane, perguntar para ele assim, ó, vamos lá, quantos nomes quer cadastrar? E aí eu deixo para o usuário informar JOptionPane.showInputDialog, showInput. Aí eu deixo para o usuário informar o tamanho do vetor. Então veja bem, ó, eu estou perguntando quantos nomes quer cadastrar. Se o cara digitar 20, vai ser o tamanho do meu vetor. Tá? Eu estou perguntando para o usuário quantos nomes quer cadastrar. Se ele colocar 5, ele vai armazenar 5 na variável tamanho, e aí o meu vetor nomes vai ter tamanho 5. Aí ele vai fazer uma contagem até 5, que é o tamanho do vetor. Fica totalmente dinâmico, vai depender do que o usuário responder. Vou te mostrar, vou dar play, vou executar. Olha só, quantos nomes quer cadastrar? Eu vou colocar 4. Ok. Muito bem, ele vai perguntar o nome. Ana, Pedro, Ângela, Max. Pronto, ó. Ana, Pedro, Ângela e Max. Acabou.
Por quê? Porque ele perguntou quantos nomes. Se eu executar e colocar 1000, ele vai perguntar 1000 nomes e vai exibir 1000 nomes. Então, meu programa ficou totalmente dinâmico agora, né? Ou seja, eu perguntei o tamanho do vetor, gerei um vetor nesse tamanho, fiz uma contagem até o tamanho do vetor e fui armazenando nas posições do vetor usando o contador. Isso é uma coisa que envolve lógica de programação, que é o bicho. Eu sei que pode ser que ficou muito confuso se você não viu nenhuma linguagem de programação, mas pratique, deixe suas dúvidas aí que a gente vai esclarecendo juntos, né? Esse é um caminho, isso é programação. Por isso que pagam muito para quem trabalha com Java hoje no mercado. Até então, a próxima aula. Não deixe de praticar.